Olá, queridos amigos, dando continuidade ao item que fala da necessidade da encarnação, após a mensagem do Espírito de São Luís, Kardec traz uma nota para nós compreendermos melhor este ensinamento. Uma comparação vulgar fará compreender melhor essa diferença. O estudante não alcança os graus da ciência senão depois de ter percorrido a série das classes que a ela conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia o caminho e nele encontra menos espinho. Ocorre de outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é o trabalho de classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim ocorre com o homem sobre a terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio para desenvolver sua inteligência. Mas, para o homem esclarecido, no qual o senso moral está amplamente desenvolvido e que é obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal plena de angústias, enquanto que poderia já ter alcançado o objetivo, é um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas transpor de uma só vez os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Olha a pergunta. Essa opinião não seria admissível senão se todos os homens estivessem sobre a terra, no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram os degraus que são chamados a transpor. A encarnação, aliás, deve ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras de crianças que morrem em tenra idade? Olha a pergunta. Elas teriam sofrido sem proveito para elas e para os outros? Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação, pelas múltiplas encarnações sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, tivessem ocasião de reparar seus erros recíprocos. Pelo fato de suas relações anteriores, ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei da natureza os princípios de solidariedade, fraternidade e de igualdade. Então, nesta nota de esclarecimento, Kardec faz essa comparação, da nossa necessidade de reencarnarmos, como aquele aluno que, pensando nas classes, para a gente atingir o grau, por exemplo, de mestre, a gente tem que começar desde o prézinho, do primeiro ano, segundo ano, e que aquele espírito que aproveita os ensinamentos da vida, que aproveita a encarnação, ele vai mais rapidamente passando de séries, evoluindo espiritualmente, indo para outros planetas, outras moradas. Porém, nós encarnamos por várias vezes no mesmo plano. Na Terra, nós que estamos neste atual momento, já encarnamos na Terra por várias vezes. Não lembramos delas neste momento, mas já aqui encarnamos por várias vezes. Que ele nos esclarece dessa necessidade de nós reencarnarmos no mesmo planeta, junto de espíritos familiares, justamente para desenvolvermos as virtudes
da igualdade, da fraternidade, né, do amor fraterno, né, da tolerância, da paciência, todas as virtudes necessárias ao nosso aprimoramento. E da mesma forma, aquele aluno mais rebelde que se nega, né, a aprender, né, com as lições da vida, ele acaba tendo que reencarnar mais vezes, acaba tendo que passar por situações mais penosas, produzidas por sua própria rebeldia, né, por não seguir as leis, por não seguir os ensinamentos, né, que a vida traz. Então, e justamente porque nós temos o livre-arbítrio concedido pelo Criador para escolhermos se vamos estudar ou se não vamos, se vamos cumprir os nossos deveres ou se vamos os deixando. E por isso alguns evoluem mais rapidamente, outros um pouquinho mais devagar, porque o homem é quem deve trabalhar ativamente pelo seu progresso moral, porque quando assim fazemos, nós vamos abreviando a necessidade da encarnação, porque vamos cada vez mais seguindo o propósito da lei de progresso, que é uma das leis divinas, uma das leis morais. Então toda encarnação tem um fim útil. Quando a gente pensa uma criança que desencarna com 2 meses de vida, né, a gente pensa, mas o que essa criança aproveitou? Nós devemos pensar, na verdade, o que este espírito aproveitou, o que esta família, né, que teve esta criança que desencarnou tão cedo precisa aproveitar. Então nós, pelo esclarecimento dos espíritos, nós sabemos que nenhuma encarnação é perdida. Pelo contrário, todo o processo de gestação, né, ele traz benefícios para os pais, para o espírito que está reencarnando, até mesmo quando está ali no ventre materno. De que a cada minuto, cada segundo que aquela criança, que é um espírito imortal, esteve naquele corpo físico, foi primordial para aprendizados muito importantes para aquele espírito, que é esta prova, essa expiação difícil, dolorosa que os pais passam, né, quando uma criança desencarna com 2 meses, por exemplo, também é algo necessário para o desenvolvimento de virtudes. Então nenhuma encarnação é inútil. Tudo é regido pelo Criador. Então, quando olhamos com estes olhos, nós compreendemos melhor o sentido da vida, que somos filhos de Deus, aprendizes da vida, espíritos imortais.